Pessoal, então, o primeiro tópico que a gente vai que a gente vai continuar agora, a gente vai trabalhar com aprendizagem de máquina ou machine learning. Basicamente, dentro da área de IA, é uma das áreas que a gente tem mais importantes hoje, é onde que a gente vê a IA funcionando. Então, como a gente já tratou anteriormente, a IA é uma grande caixa de ferramentas, que a gente tem diversas ferramentas para diversas aplicações, e tudo isso que a gente vê acontecer hoje, de classificação de imagem, de reconhecimento facial, de previsão, de recomendação de venda, tudo isso é machine learning, ou aprendizagem de máquina. Dentro do machine learning ainda tem uma gama de sub-áreas, a gente tem diversos algoritmos diferentes, a gente tem toda uma nomenclatura. Então, o principal objetivo é que vocês conheçam isso, qual que é a nomenclatura, qual que é, o que está envolvido, quais os tipos de aprendizagem que a gente tem, para que vocês posteriormente consigam fazer a implementação e resolver problemas. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. E aí eu vou passando os slides e eu vou deixar o slide também depois disponível lá no Moodle. Todo mundo conseguiu ver minha tela aí, a apresentação? Alguém destrava o som aí, só para poder falar se tá conseguindo ver aí. É de boa, Matheus. Beleza, então. Então, como eu falei, a gente vai começar a trabalhar com Machine Learning. De vez em quando eu vou parar e vou fazer umas perguntas, aí alguém só responde, dá um ok aí, só para a gente poder interagir e ver se tá todo mundo, se essa galera está conseguindo acompanhar tranquilo, que eu vou colocar em tela cheia aqui a apresentação. Então, o que a gente vai trabalhar agora é Machine Learning, como eu falei. Tem muito material na internet, porque, como eu falei, é o principal ponto que a gente vê hoje na IA. Esse material que a gente utiliza é baseado em um curso da Coursera, que é do professor Andrew Ng, lá da Universidade de Stanford. Então, tem o curso dele online, tá o link aqui que está disponível. Tem esse curso da Coursera aqui de Machine Learning. Ele começa de uma forma bem tranquila, depois ele vai ficando um pouquinho mais complexo. E de parte introdutória, eu gosto bastante desse curso aqui, que é um curso da Google, que é o Machine Learning Crash Course. Então, ele trata desde fundamentos, tem coisas também que a gente utiliza daqui, e o instrutor ali do começo é o Peter Norvig, que é um dos autores daquele livro mais grosso de inteligência artificial, que é o mais utilizado. E tem esse curso também da Udacity, ele está em inglês, mas dá para colocar legenda, dá para entender bem, que é um curso bem legal que dá para a gente trabalhar com bastante coisa. Então, como falei, aqui é só uma ponta daquilo que a gente vai fazer. Principalmente nesse momento que a gente está tendo que trabalhar com atividades remotas, materiais complementares é o que não falta dentro dessa área de aprendizagem de máquina. E vocês vão ver que é uma área muito excitante, porque a gente consegue resultados bem interessantes. E o objetivo hoje é que no final da aula a gente consiga fazer, todo mundo vai cadastrar na plataforma que a gente vai utilizar, que vai ser o Colab, para que a gente consiga fazer um primeiro exemplo de como resolver um problema, de como fazer um exemplo básico utilizando aprendizagem de máquina. Como falei, tem muitos livros, esses livros aqui eu recomendo, esse do Ian Item aqui, que é sobre data mining, e mostra exemplos práticos utilizando machine learning, basicamente é Python, vocês conseguem encontrar ele na internet. Esse Machine Learning Action aqui também é um livro base, bem recente do que a gente está trabalhando, são livros que só tem em inglês por enquanto. Esse outro livro, Machine Learning for Dummies, ou seja, essa série For Dummies ou Para Leigos, tem diversos livros dele, e traz de uma forma bem simples como entender os fundamentos de aprendizagem de máquina. É um livro bem legal, também vocês encontram ele por aí. E na maioria dos cursos, seja da Coursera, da Udacity e as principais universidades, eles recomendam muito esse livro, Hands-on Machine Learning com Scikit e TensorFlow. E, lógico, tem muitos outros, mas esse livro aqui, porque a gente vai utilizar o Machine Learning com o Scikit-Learn, que é uma biblioteca, um framework para Python para poder trabalhar com aprendizagem de máquina. Então, aqui dentro, a gente tem os principais algoritmos de aprendizagem de máquina. O TensorFlow, ele já é um algoritmo, já é um framework ou uma plataforma que você usa em Python, que foi desenvolvido pela Google, que já é bem mais avançado. É para poder trabalhar com deep learning ou com problemas mais complexos. Mas
Para começar e para conseguir entender, a gente tem que partir de um framework mais simples. Então, a gente vai partir do Scikit-Learn, mas, embora ele seja simples, a gente consegue fazer coisas bem poderosas. E, como eu falei, a gente tem vários cursos. Eu já tinha citado no início lá alguns cursos. Tem alguns cursos da Universidade de Stanford, do Coursera, aquele do Google que eu falei, da Udacity, tem 2 cursos diferentes. Então, a gente tem bastante material na internet. Isso aqui é só de fonte bem confiável que eu estou falando. Mas lá na EDX, que também é bastante confiável, tem mais cursos. No YouTube, vocês vão achar muitas palestras, bastante material complementar. Depois eu vou colocando algumas coisas lá no ambiente virtual que serve para a gente poder complementar esse conteúdo. Então, o objetivo não é ficar só dentro daquilo que a gente está vendo especificamente a aula. Tem muita e muita coisa, então tentem assistir mais coisas. Eu vou colocar algumas palestras, algumas coisas para vocês assistirem online. Vou sugerir algumas coisas e depois cobrar comentários, que vai ser uma forma de a gente entender como vocês estão desenvolvendo as atividades à distância. Então, quando a gente começa a falar de machine learning, o termo machine learning não é novo. Ele foi cunhado lá em 1959, então foi só 3 anos depois lá da conferência de Dartmouth que definiu o termo inteligência artificial. 3 anos depois, o Arthur Samuel, que participou daquela reunião, daquela conferência, ele cunhou o termo aprendizagem de máquina ou aprendizagem automática, que é um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem ele ser programado de forma explícita para aquilo. O que isso aqui quer dizer? Deixa eu só parar um pouquinho, que eu acho que chegou mais alguém na sala aqui. Chegou. Adivinha quem chegou? É o Kaique. Beleza. Voltando aqui, todos estão conseguindo enxergar a tela aí novamente, da apresentação? Estamos. Beleza, valeu. Então, o termo aprendizagem de máquina, como falei, foi cunhado lá em 1959, que é dar capacidade ao computador de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa sem ele ser programado de forma explícita. Ou seja, por mais que você entenda que o que ele está fazendo é um tanto de if-else, que muita gente fala, aprendizagem de máquina, inteligência artificial é um tanto de if-else por trás. Mas ninguém programa aquilo de forma explícita. Você dá uma base de dados para ele, então você vai dar um conjunto de informações, aonde você vai ter um conjunto de features ou atributos específicos, e você vai ter uma determinada saída e você vai pedir para ele aprender aquilo. E você não vai programar de forma explícita. Então, você não programa de forma explícita para o computador como ele tem que aprender a jogar xadrez, como ele tem que aprender a jogar um jogo específico, como o AlphaGo, como ele tem que aprender para poder diferenciar o que é o gato ou o que é um cachorro baseado numa regra de programação. Você vai passar um conjunto de informações e ele vai entender sobre isso. E o Arthur Samuel, ele foi o precursor em pesquisas nessa área de aprendizagem de máquina. Então, ele começou a trabalhar com isso, como falei bem anteriormente, lá em 1959. E é importante entender também que muita gente não vê ou falar de machine learning acha que é algo maior que inteligência artificial ou é outra área. Como eu falei, IA é uma grande área, tanto que a gente já tem graduação dentro só de IA hoje, só de inteligência artificial, e machine learning é uma sub-área da IA. E dentro de machine learning a gente tem uma gama de algoritmos, uma gama de técnicas para poder resolver problemas com machine learning. Mas machine learning está dentro de IA. Ou seja, o machine learning, ele quer que os algoritmos que ele melhorem a sua performance cada vez que ele é exposto a mais dados. Ou seja, cada vez que você dá mais dados para o teu algoritmo, ele tem que melhorar o seu desempenho, ele tem que melhorar a sua performance. Isso é a aprendizagem de máquina. E para isso a gente tem vários algoritmos que, na maioria deles, eles são estatísticos e probabilísticos. Segundo Tom Mitchell, que é um dos outros principais autores da área de IA, machine learning é o estudo de algoritmos que ele vai melhorar o seu desempenho, ou seja, o seu desempenho, o seu P aqui de performance, em alguma determinada tarefa, T ou task, e através da experiência, ou aqui experience. Então, aqui, uma tarefa de aprendizagem de máquina pode ser definida por PTE,
Ou seja, ele tem que melhorar a sua performance em uma determinada tarefa através da experiência. Ou seja, quanto mais dados você der para o seu algoritmo, quanto mais dados você der para o seu programa baseado em aprendizagem de máquina, ele tem que ficar melhor, ele vai melhorar o seu desempenho. Então, igual aqui uma charge aqui do robozinho que ele está estudando e isso ele vai ajustar, ou seja, ele vai aprender melhor aquilo que ele tem que fazer. Mas como que ele vai aprender? Através da exposição de dados. Quanto mais dados você der para o algoritmo, quanto mais exemplos você der para ele, mais ele vai aprender. Depois eu vou colocar no ambiente virtual, que encaixa agora perfeitamente, uma palestra de uma professora de Stanford que ela participou do projeto de base de dados de imagem. Se a gente tem esse padrão de reconhecimento de imagem que a gente tem hoje, se deve ao projeto dela. Dentro do projeto, eles conseguiram estruturar de uma forma que eles expunham o algoritmo a cada vez mais imagens. Então, eles fizeram todo um trabalho de buscar imagens na internet, catalogar, então foram muitas pessoas envolvidas, milhares de pessoas envolvidas, para que esse algoritmo conseguisse funcionar, que é a maior rede de imagens que existe hoje, que foi a base para que o Google fizesse, que é a ImageNet. Depois a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E dentro de aprendizagem de máquinas, como eu falei, a gente tem vários modelos e várias aplicações. Então, desde mineração de base de dados, controles automatizados, reconhecimento de imagens e de rostos, reconhecimento de voz, análise de texto. Então, tem várias aplicações. E dentro disso, a gente tem vários algoritmos baseados em aprendizagem supervisionada, não supervisionada, aprendizagem por reforço, redes bayesianas. Então, a gente tem muita coisa envolvida e a gente vai estudar isso. Machine Learning é uma sub-área, como falei, da IA, da inteligência computacional, que busca, através de técnicas inspiradas na natureza, o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Alguns algoritmos de Machine Learning, eles são bioinspirados, como é o caso das redes neurais, que é o principal algoritmo de Machine Learning, redes neurais profundas, que consegue fazer a maioria das coisas que a gente observa. Mas existem vários outros algoritmos que são estatísticos probabilísticos, que são os primeiros que a gente vai estudar. Então, ele faz uma análise da probabilidade de ocorrência de algo, baseado numa exposição de dados que a gente já realizou anteriormente. Então, de maneira geral, o que é a aprendizagem automática ou machine learning? O objetivo dele é criar programa que eles vão aprender, ou seja, eles vão compreender um determinado comportamento a partir de exemplos. Então, quanto mais exemplos a gente der, ele vai conseguir entender e ele vai conseguir generalizar. Então, quando a gente pega uma criança e mostra um objeto que ela não viu ainda, então, se eu pegar uma criança pequena e ela não viu um objeto, eu mostrar, o que é isso aqui? Se a criança nunca viu, ela não vai ter padrão para poder reconhecer. Agora, a gente mostra para uma pessoa, fala, isso aqui é um mouse. E eu posso ter várias variações, se eu mostrar um mouse bem diferente, um mouse muito maior ou menor, com um formato diferente, talvez essa pessoa que eu mostrei só esse modelo, essa criança, ela não vai entender que isso aqui é um mouse. Mas a partir do momento que eu começar a mostrar vários e vários exemplos de diferentes mouses, aí sim essa criança, essa pessoa vai começar a aprender. E essa é a ideia do aprendizagem automático. Eu mostrar cada vez mais exemplos daquilo que eu quero que o meu algoritmo entenda, que o meu algoritmo aprenda. Então, dentro de aprendizagem automática, que como a gente já definiu, uma outra definição aqui do Herbert Simon, que também é um autor importante da área, aprendizagem automática é o processo no qual o sistema ele melhora seu desempenho através da experiência. Então, volta lá no PTE, lá, que foi definido anteriormente. Então, eu tenho um algoritmo que tem que melhorar sua performance ou desempenho em uma determinada tarefa através da sua experiência. E aí a gente tem diversas tarefas. Aí a gente consegue observar algumas. Deixa eu só dar uma voltar ali, porque tem mais gente chegando na sala. Beleza, foi... Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem diferentes tipos de tarefas dentro da aprendizagem de máquina. Então, a gente tem tarefas de classificação, que eu quero classificar se aquele objeto é uma cadeira, uma mesa, ou se aquele animal é um gato, cachorro, ou se aquela fruta é uma laranja, uma maçã, uma melancia.
E eu tenho alguns outros problemas que são baseados no que a gente chama de regressão, que são problemas que eu quero prever um determinado valor, uma determinada probabilidade. E o machine learning, ou aprendizagem automática, é o campo da IA que mais tem crescido nos últimos anos. Então, conhecer machine learning, conhecer quais algoritmos, saber conversar, saber por onde começar, é extremamente importante para um profissional da área da computação. E tem diversas áreas que se pode utilizar machine learning ou aprendizagem automática, desde diagnóstico médico, fraude de cartão de crédito. Então, quando todo mundo faz compra, você tem um padrão de compra, de horário, de local, de valor, e tudo isso fica guardado. Então, quando você vai comprando, ele vai colocando na frente, lá no label, lá, ó, isso aqui é normal. Para o Matheus, ele está acostumado a comprar sempre antes das 10 horas da noite, um determinado tipo de produto, até um determinado valor. O Matheus nunca comprou passagem aérea à noite. Se por acaso alguém tentar comprar uma passagem aérea com o meu cartão, até eu vai chegar alguma comunicação falando se isso vai autorizar. Isso às vezes demora mais para autorizar, para poder notificar o usuário. Isso até particularmente já aconteceu comigo. Para detecção de vírus em computadores, em redes de computadores, porque o vírus ele altera o padrão de funcionamento da máquina, ele tem um padrão de comportamento diferente de todas as outras aplicações, que ele vai ter uma atividade de rede maior, ele vai tentar acessar uma quantidade muito grande de arquivos, e é isso que os antivírus utilizam atualmente para poder detectar vírus em computadores. Então, ele vai sair de um padrão, filtrar se o e-mail é spam ou não spam. Então, e-mails com spam tem uma determinada característica. Então, se tem um conjunto de características, é spam. Se não tem, não é spam. Recomendação em produtos de e-commerce, isso aí é o que a gente mais vê hoje funcionar. Você vai lá e pesquisa alguns produtos e depois aparece vários outros produtos baseados naquele que você observou ou naquele que você comprou. Investimentos financeiros dentro da bioinformática, dentro da análise de DNA, análise de sequências biológicas, reconhecimento de imagens, reconhecimento de caracteres, voz, imagens é o que a gente mais vê. Se a gente entrar lá no Google Fotos, lá, a gente tem toda uma área lá que ele agrupa, então ele faz um cluster de imagem lá, baseado no reconhecimento de padrões, e depois a gente consegue dar um label, dar um nome para uma pessoa lá, e ele consegue falar, ó, todas essas fotos aqui são do Matheus, todas essas fotos aqui são da Ana. Então, tem diversas áreas de aplicação. E diversas outras partes de resolução de problema. Então, tudo, desde jogos diferentes, um carro automático dentro de um avião, ele é basicamente todo controlado por sistemas que utilizam machine learning, um robô móvel. Então, a gente viu lá no vídeo da IBM lá e nos robôs da Boston Dynamics lá, o que um robô já consegue fazer, tudo utilizando técnicas de aprendizagem de máquina. E para que isso funcione, como eu falei, a maioria dos algoritmos, eles utilizam técnicas estatísticas probabilísticas, que vêm da inferência lógica. Então, se a gente vê que algo sempre está acontecendo de acordo com um determinado padrão, a gente vai conseguir inferir que uma coisa vai continuar ou não vai continuar acontecendo. Então, se a gente sabe que todo dia o sol nasce, beleza. Então, se eu chegar num determinado horário, todo dia o sol nasce. Então, eu vou inferir, eu vou prever que todo dia o sol vai nascer, que vai acontecer algo todo dia. Então, se eu tenho uma ou que todo dia que faz sol ocorre alguma coisa, todo dia que faz sol, o vizinho sai para poder ir trabalhar de bicicleta. Então, se eu ver que saiu o sol, eu já posso inferir, eu já posso classificar que o vizinho vai trabalhar de bicicleta, ele vai sair de bicicleta. Então, a gente consegue fazer algumas inferências baseado numa experiência própria. E é baseado nesse método de indução que vários algoritmos de aprendizagem de máquina funcionam. Dentro do aprendizagem de máquina, dentro dessa parte, a gente tem duas principais áreas do aprendizagem de máquina. Então, a gente tem a aprendizagem indutiva e a gente vai ter aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Aqui do lado, ainda a gente tem a aprendizagem por reforço, que a gente vai ver depois. Mas esses dois tipos de aprendizagem de máquina, que é supervisionado e não supervisionado, são os que a gente mais vai ver. Então, aprendizagem supervisionado
é um tipo de aprendizagem onde a gente vai dar uma quantidade de exemplos e a gente vai dar a saída. Então, eu vou dar lá, eu quero classificar se um e-mail se é spam ou não. Então, eu vou dar um conjunto de atributos e seus valores. Então, do e-mail, quantos caracteres que ele tem, qual que é o remetente, qual servidor que ele veio, qual que é o horário que ele foi enviado. Então, tem um conjunto de atributos e todos esses atributos têm valores. E eu tenho lá um label, que é um classificador, que ele vai ser 0 ou 1. Ou seja, é spam ou não é spam. Então, tem um conjunto de atributos e eu já tenho a saída. Então, é um aprendizagem supervisionado, porque eu já estou dando todas as informações para ele. E a partir disso, ele vai entender que na hora que chegar um novo exemplo, baseado nessa experiência, nesses dados que eu já dei para ele, ele vai conseguir classificar se é spam ou se não é spam. Então, aprendizagem supervisionado, eu estou dando os exemplos. Quando é por classificação, o meu label ali, ele vai ser discreto, ou seja, é spam ou não é spam. A partir desses atributos, essa fruta ela é maçã, banana ou pera, por exemplo. Então, dentro do aprendizagem supervisionado, eu vou dar uma quantidade de características, várias características, e um classificador no final. E esse classificador lá que ele vai me dizer alguma coisa. Ou seja, é spam ou não é spam. Dentro do aprendizagem supervisionado ainda, eu tenho uma aprendizagem por regressão, que é regressão linear, que é baseado em dados contínuos. Então, eu tenho um conjunto, vamos pegar um exemplo, eu tenho um conjunto de atributos de uma casa e o preço da casa. Esse é o exemplo mais clássico. A quantidade de quartos, qual que é a localização, qual que é o tipo de acabamento, etc. E eu tenho um valor. Então, eu tenho valor, e eu tenho essa informação de várias casas numa determinada cidade, por exemplo. E aí eu quero prever o valor de uma nova casa. Então, esse valor que eu vou prever é um dado contínuo, ou seja, ele pode ter qualquer valor dentro de um determinado intervalo. Então, ele não vai ser 0 ou 1, é um valor que eu quero prever. E esse valor que eu quero prever, eu dei os exemplos para ele antes, que é a aprendizagem supervisionado, ele vai ser por classificação ou por regressão. Agora, já no aprendizagem supervisionado, a gente só dá os atributos e não dá a saída. É um tipo de aprendizado que, basicamente, a gente quer agrupar informações parecidas. Então, eu não sei o que é aquelas informações, mas ele vai agrupar, ele vai fazer o que a gente chama de cluster, que vai ter algumas aplicações posteriormente. O exemplo mais clássico que a gente enxerga isso aqui funcionando é lá no Google Fotos. Se vocês clicarem lá no Google, colocar em fotos e em pessoas, você vai ver que todas as pessoas lá que você já tirou uma foto, tem um cardzinho dele, e na hora que você clicar, tem todas as fotos dessa pessoa que ele reconheceu. Por mais que você não nomeou quem é essa pessoa, ele agrupou. Então, ele utilizou um algoritmo de cluster de aprendizagem não supervisionado para isso. Então, é dentro disso que a gente vai trabalhar. Entender o que é aprendizagem supervisionado, entender o que é aprendizagem não supervisionado. Pessoal, por enquanto, tranquilo? Tá dando para poder acompanhar? Sim, sim, senhor. Beleza. Então, passando aqui, só para poder pegar um pouco de interação agora. Então, a gente tem várias e várias empresas que utilizam algoritmos de machine learning. Então, a gente olhando aqui, quais dessas empresas famosas aqui vocês acham que utilizam machine learning dentro das suas aplicações, dentro dos seus produtos? A Google, o Netflix, a Amazon, ou nenhuma dessas aí, ou todas dessas aí? Alguém? Acho que todos. Todas. O Google utiliza Machine Learning para tudo, para toda a parte de busca. Netflix, dentro da recomendação de vídeos, utiliza a Amazon em tudo a Amazon utiliza hoje algoritmos de aprendizagem de máquina. Isso aqui é só para poder entender que os principais players do mercado hoje, eles utilizam algoritmos de aprendizagem de máquina para poder resolver os mais diversos problemas. Então, todo mundo utiliza aprendizagem de máquina. E é difícil utilizar? Não. Então, a aprendizagem de máquina não está fechado só para grandes empresas. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas APIs, muitas bibliotecas online que você consegue rodar algoritmos de aprendizagem de máquina sem precisar saber nada disso. Então, eu posso pegar uma base de dados de uma empresa, uma base de dados de venda, e sempre subir ela para a Amazon, para o Watson, ou a Google também tem algoritmos de aprendizagem na nuvem, a Microsoft tem. Então, eu envio esses dados e ele me auxilia a recomendar produtos baseados na minha base de dados. Então, toda vez que alguém
pedir para poder ver esse produto, você mostra esse produto, porque ele vai ter uma chance de compra. E você não se preocupar em como você vai fazer isso. Então, beleza, voltando aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar a tela aqui? Tá sim. Beleza, é porque deu umas mensagens aqui, eu pensei que tinha parado. Então, dentro dos tipos de aprendizagem de máquina, o primeiro que a gente estava discutindo aí é a aprendizagem supervisionada. Então, para a aprendizagem supervisionada, a gente vai dar um conjunto de características. Então, a gente vai ter aqui um conjunto de características. Bonito meu desenho, ó. Então, a gente vai ter um conjunto, a gente pensa numa tabela, e depois um campo específico, ele vai ser o meu classificador. Então, aqui eu vou ter um conjunto de atributos, como eu falei, esse conjunto de atributos aqui, se eu quiser classificar em spam, não em spam, pode ser qual que é a quantidade de caracteres, que horário que ele foi enviado, qual servidor que enviou, tem um texto específico, e aqui eu vou colocar se é spam ou se não é spam, 0 ou 1. Então, eu dou uma tabela para o meu algoritmo que vai ter uma quantidade de dados e vai ter um classificador, ou seja, ele vai ter um rótulo de classe associado. Geralmente, cada exemplo que a gente vai ter, a gente vai descrever ele como um vetor de valores. Então, cada exemplo, cada linha aqui, a gente pensa como uma tabela, mas cada linha ali, ele vai ser um vetor de valores que a gente vai passar para o nosso algoritmo. Então, o que ele gera depois, você pode até interpretar como um if else. Por quê? Ele vai olhar quais desses atributos aqui, ó, ele tem o maior peso para poder falar se é spam ou se não é spam. Ah, então de todos esses atributos, esses dois aqui, por exemplo, eles são os mais importantes. Então ele basicamente vai fazer um if, ó. Se esses dois atributos aqui tiver determinada característica, é spam. Se não, não é spam. A gente consegue observar isso no algoritmo. Ele tenta entender qual que é o atributo ou atributos mais importantes para poder chegar no classificador. Beleza? Então, isso é aprendizagem supervisionada. Então, a gente tem um conjunto de exemplos e a gente tem um rótulo associado para ele. Já na aprendizagem... Ah, tá. Aqui continuando a aprendizagem supervisionada, então. Então, deixa eu pegar aqui. Então, na aprendizagem supervisionada, a gente vai ter o input, que vai ser o conjunto de atributos, e o meu output, ou seja, a partir do meu conjunto de entradas, eu quero prever a minha saída, o meu output. E o objetivo é encontrar uma função que permita eu conseguir entender como que a minha saída ocorre. Ou seja, quais são os atributos que são importantes para que eu possa chegar no nosso classificador. Tem esses dois videozinhos aqui, eu vou colocar, eu vou pedir só para ver se vocês conseguem ir acompanhando. Eu acho que não tem o link ali, mas depois eu vou colocar o material que vocês conseguem acompanhar. Aqui, isso aqui dá um exemplo claro o que é aprendizagem de máquina e como a gente consegue trabalhar. Pessoal, tá dando para vocês conseguirem enxergar a tela aqui, o vídeo? Ah, sim. As vítimas aqui do Hospital Ah, de Santa boa. Marjorie foram 2 idosos. Beleza. Eu vou colocar aqui, às vezes o áudio não fica muito legal, mas a ideia é que eu vou deixar com as legendas aqui, vocês vão assistir só para a gente poder comentar e entender. O objetivo aqui é que vocês consigam entender o que é aprendizagem por classificação, aprendizagem de máquina, nesse exemplozinho aqui.
Pessoal, deu para poder entender o vídeo? Alguém? Deu. Deixa eu só dar uma repassada. Então, ela deu aqui um conjunto... Matheus, tem umas pessoas que o vídeo travou, viu? Travou? Que foi da Flávia e do Hudson, parece que travou. Ah, tá. Não, mas beleza. Eu vou explicar aqui de novo, e aí vai dar para entender. Aqui, não sei se... deixa eu colocar em tela inteira que vai ficar melhor para poder enxergar. Aqui ele tem um tanto de bichinho aqui. E qual que foi o objetivo? A moça aqui pegou e deu pro rapaz aqui um cavalo. E falou que ele tinha que classificar esse cavalo aqui como ácero ou não ácero. Não vale procurar no Google agora. E ela foi dando um tanto de exemplo. Ela foi pegando os bichinhos. Falou, ó, aqui é não ácero e os de cá são o ácero. Deixa eu tirar a legenda aqui. Então, aqui são os não áceros e aqui são os ácidos. E deu o cavalo na mão dele. E falou para ele, ó, eu te dei esses exemplos aqui. Você acha que o cavalo ele é um não ácero ou um ácero? E aí, baseado nesses exemplos que ele tem aqui, ele colocou o cavalo aqui no grupo de não ácero. Talvez para ele achar que um cavalo parece mais com o bode aqui, parece mais com a girafa do que parece com os outros animais. E o que ela falou no final aqui que foi interessante. Ele teve uma quantidade pequena de exemplos do que é ácero e do que não é ácero. Ele olhando, tem um conjunto de atributos nesses animais. E no final das contas aqui, ela falou assim, eu te dei poucos exemplos. E se eu te der 100 mil exemplos? Você teria uma certeza maior? Com certeza. E é isso que funciona num algoritmo de aprendizagem de máquina. Se você der poucos exemplos para ele não vai ter como ter certeza do que é ou do que não é. Se você der poucos atributos, talvez ele não vai conseguir chegar num classificador correto. Então, quanto mais atributos referentes àquilo que você quer representar, que você quer classificar, e quanto mais dados, ou seja, quanto mais linhas de exemplo, melhor ele vai conseguir classificar. Todo mundo conseguiu entender qual que é a pergunta aqui? Deixa eu voltar aqui só para... Sim. Conseguiram entender? Beleza. Aqui, ó, eu vou colocar o endereço aqui desse aqui, que vocês conseguem assistir de novo aí depois. Mas agora não precisa no momento, não. Qual que é o objetivo aqui? Vocês acham que ele acertou ou errou? Não vale procurar aí no Google. Vocês acham que ele acertou ou que errou em colocar o cavalo ali no grupo do não ácero? Como vocês classificariam? Vocês classificariam igual ele, como no grupo de não ácero ou de ácero? Nossa, eu cancelei a entrada da Aline Cristina. Cliquei no botão errado. Alguém fala para ela no grupo tentar entrar de novo aí, que eu cliquei no botão errado. Você falou do João Pedro também, do Matheus, sem querer. Nossa, então fala para eles tentarem de novo aí. Eu estava no meio da aula. É o do João, É quem tenta entrar atrasado na sala, você não deixa, sabe? Nunca passei por isso, não sei como é que é, não. Não, quem chega atrasado. Não vale, não. O Anderson pesquisou na internet, que quem quer saber isso? É difícil saber, não. Eu tô brincando, viu, Anderson? Eu sou biólogo. Tá bom, vou acreditar. Ácero é a ausência de chifres ou antenas. Então, para mim, é só... Então, ácero é um animal que não tem chifre nem antena. Então, não ácero é um animal que pode ter chifre ou antena. Então, no caso aqui do nosso exemplo aqui, ó, se pegar aqui o veado, a girafa, o bode, aqui todos eles têm chifre ou antena. Então, eles não são áceros, é não ácero. Agora, os de cá são áceros, que é a ausência de chifre ou antena. Então, o cavalo, ele é ácero ou não ácero? Alguém responde? Ele não é. Não, ele é. Ele é ácero, ele tem ausência. Ele é ácero, porque ácero é sem chifre ou antena. Então, aqui, ó, na imagem, ó, o veado, o bode e a girafa é não ácero. E o elefante,
acho que tem um gato, um cachorro, e o papagaio ali são ácidos, ou seja, são ácidos porque não tem. Então, a classificação correta seria o quê? O cavalo ficar no grupo de ácido. Deixa eu colocar o próximo vídeo aqui. Eu postei o link dele aí também, quem quiser ir assistindo. Pessoal, conseguiram entender qual que é a ideia aqui? Aqui é o segundo vídeo. Não, o segundo vídeo eu já tinha postado, já. Ele já está aqui embaixo. Então, o objetivo ali é que você dá um conjunto de exemplos, como a gente está acostumado. Então, pensa lá que você tem que classificar o que é ácido ou não ácido. Se você tiver poucos exemplos, vai ser difícil você conseguir classificar. Se você tiver mais exemplos, isso vai facilitar na tua classificação. E como que você vai classificar? Você vai ter um conjunto de atributos e uma saída, e um classificador. No caso, ali era ácido ou não ácido. E aí sim a gente consegue fazer essa classificação, porque é ácido ou porque não é ácido. Então esse é um exemplo bem legal. Quando a gente vai trabalhar, então, com aprendizagem de máquina, a gente tem uma terminologia, ou seja, uns termos, uma nomenclatura que é importante a gente entender. Então, em sistemas de aprendizagem de máquina, a gente vai combinar um conjunto de dados de entrada e um conjunto de dados de saída. Então, a gente faz o treinamento dele primeiro. Então, eu vou ter lá um conjunto de atributos e um classificador. O conjunto de atributos são as nossas features, ou a característica daquilo que eu quero classificar. E, comumente, a gente faz associação a uma variável X dentro do nosso sistema, dentro do nosso projeto de aprendizagem de máquina. Então, tem um conjunto de atributos. Tem chifre, não tem chifre, qual que é a altura, qual que é o peso, qual que é o local que fica, sei lá. Tem um conjunto de atributos. E a partir desse conjunto de atributos aqui, que eu dou, que é o meu X, eu vou ter um classificador, que é o meu label, que geralmente a gente associa a uma variável Y dentro de um sistema de classificação. Então, a gente vai ter as features, que são os atributos, e o label. E quanto mais registro, então eu vou ter lá x1, x2, x3, até o xn, e baseado nesse vetor x, eu vou ter um classificador. Se é alguma coisa ou se não é, ou quais informações que eu, assim, qual informação que eu quero classificar. A partir do meu x e a partir do meu y. Então, um exemplo aqui. Eu tenho um conjunto de atributos, então pegando um exemplo aqui de aprendizagem supervisionada por regressão, que eu quero ter um valor de saída. Então eu tenho atributos aqui. Qual que é a idade da casa, qual que é a quantidade de quarto, qual que é a quantidade de quartos, total de rooms, bedrooms, que é quarto de dormir aqui. Aqui deve ser alguns atributos específicos. Então, vamos pensar que a gente tem a idade da casa, quantidade de quarto, quantidade de banheiro e qualquer outro atributo. Isso aqui é um exemplo lá do curso lá do Google.
E depois, a partir de um conjunto de atributos, eu vou ter a minha saída, que no caso que vai ser o preço da casa. Então, pensa que eu tenho um conjunto de atributos e qual que é o valor, o meu classificador lá. Ah, eu tenho lá que o preço por metro quadrado da casa lá, ele vai ser 66 mil por 10 metros quadrados, não sei, 66.900, 80.100. Então, eu tenho um conjunto de atributos, todos esses conjuntos de atributos são o nosso X. Deixa eu voltar aqui para a gente chegar. Permitir. Então, todos os nossos atributos é o nosso X dentro do nosso problema e o nosso classificador aqui é o nosso Y. E cada linha que eu tenho aqui, ó, é um exemplo de aprendizagem. Quanto mais linhas eu tiver, mais exemplos de aprendizagem eu vou ter. Quem chegou? Eu não vi quem chegou aí agora, só para poder desligar o microfone, por favor. Então, quanto mais exemplos, quanto mais linhas, mais exemplos a gente vai ter. E quando a gente vai criar um sistema para poder resolver algum problema com aprendizagem de máquina, a gente está criando o que a gente chama de um modelo de aprendizagem. Então, o modelo ele vai definir um relacionamento entre o meu X e o meu Y. Ou seja, eu tenho um conjunto de atributos e eu tenho uma saída. E através desse relacionamento, eu vou utilizar um determinado algoritmo e eu vou fazer o treinamento dele. Ou seja, eu vou fazer com que o meu modelo consiga aprender aqueles dados. Como que a gente faz isso? Ah, mas se você já deu um tanto de exemplo, ele sempre vai saber. Não necessariamente, porque eu vou dar um conjunto de exemplos, igual a gente deu aqui, e depois eu vou adicionar um exemplo novo aqui, ó, que ele nunca viu ainda, com todo um conjunto de atributos, e vou perguntar para ele, ó, através desses dados novos que eu te informei, qual que é a saída, qual que é o preço que você me estima? Baseado nesses exemplos que ele já viu anteriormente. E é isso que a gente faz. Então, o modelo ele define o quê? Qual o problema que eu vou resolver? Esse problema que eu vou resolver, ele tem que ter uma massa de dados específica, então ele vai ter um conjunto de atributos e ele vai ter uma saída, e eu vou definir um algoritmo para que ele consiga aprender. E aí a gente vai utilizar, como falei, um algoritmo para poder fazer essa inferência. Ou seja, depois que eu fizer o treinamento, eu vou separar uma massa de dados, pensa que a gente tem lá 10 mil registros. Desses 10 mil registros, a gente vai utilizar lá 7 mil ou 8 mil para poder treinar o nosso algoritmo, para poder mostrar para ele o nosso problema. E vou deixar 2, 3 mil, em torno de 20, 30%, para que o meu algoritmo possa fazer a inferência, para poder ver se aquilo que eu dei para ele de exemplo, se aquele algoritmo que eu dei para ele está conseguindo fazer uma classificação correta. Então, eu tirei uma parte que eu já sei qual que é o meu classificador e dei um tanto de exemplo para ele anteriormente, para ele poder treinar. E depois eu pergunto, ó, com esses atributos, qual que é a minha saída? Eu sei qual que é a saída correta, mas eu pergunto para ele para ver se ele está conseguindo inferir. E aí eu vou conseguir observar qual que é o nível de acerto do meu algoritmo. Ah, mas o acerto dele está muito baixo. Se tiver muito baixo, eu tenho um problema no meu modelo. Então, quando a gente fala em modelo de aprendizagem de máquina, envolve o quê? A massa de dados, contendo os atributos, quantos dados você tem, para que ele possa fazer a inferência. E o algoritmo que você está utilizando. Porque nem sempre um algoritmo ele vai resolver todo tipo de problema. Por isso que a gente tem vários e vários algoritmos. Se não estiver aprendendo, você tem que mudar o teu modelo. Ou seja, envolve ou mudança de quantos dados você está dando, de quais atributos você está dando para ele, ou de qual algoritmo você está utilizando. Pessoal, por enquanto, tranquilo? Sim. Beleza. Pessoal, só para não ficar muito cansativo, senão fica muito cansativo também para quem está lendo, que essa primeira aula ela é um pouco longa, o objetivo de hoje, a gente tem 2 objetivos. É entender o que é aprendizagem de máquina, então eu vou só fazer um resumo para depois a gente cadastrar no Colab para a gente conseguir fazer a prática da próxima aula. Então, é entender o que é aprendizagem de máquina, ou seja, é um algoritmo que ele é capaz de aprender alguma coisa baseado numa massa de dados, e ele melhorar a sua performance, o seu desempenho baseado nessa massa de dados. Então, vocês lembram lá no começo da aula lá que tem aquele PTE lá do Tom Mitchell.
Ou seja, é um algoritmo que ele busca melhorar a sua performance, o seu desempenho, em uma determinada tarefa, através da sua experiência, através do erro. Então, quanto mais dados eu der para o meu algoritmo, mais ele vai aprender. Que foi igual no exemplo lá do ácero ou não ácero. Eu nunca tinha ouvido falar o que era ácero ou não ácero. E para mim também eu seguiria a mesma lógica lá do dono lá da Udacity lá, que eu esqueci o nome dele. Eu também falaria que aquilo lá parecia mais com a girafa, com o bode, do que com os outros animais. Mas se eu tivesse dado mais exemplos, ao invés de 5 exemplos de cada, 10, 100, 1000, 10 mil exemplos, aí sim o meu algoritmo ele consegue classificar de uma maneira melhor. E o que a gente vai fazer? Depois, na próxima aula, a gente vai ver mais algumas informações. E o que a gente vai ter como objetivo que a gente vai implementar lá? A gente vai implementar um algoritmozinho de aprendizagem de máquina, que é um exemplo do Google. Depois, quem quiser já pesquisar e fazer no Colab, já é legal. A gente vai utilizar a biblioteca do Scikit-Learn e a gente tem alguns atributos, do que é maçã e do que é laranja, por exemplo, ou do que é banana. E depois que eu já passei quais os features, quais são os atributos, quais os labels, que é o meu classificador, eu vou pedir para o meu algoritmo classificar. Ah, eu estou dando uma fruta nova para vocês. Isso aqui é laranja, é maçã, é banana, ou o que é. E isso é baseado em quê? Se eu estou dando poucos dados, ele não vai ter precisão. Quanto mais dados eu der, maior precisão ele vai ter. Até tem aqui o link já, ó. Eu vou passar para vocês poderem já ir vendo ele também. Depois vocês podem assistir ele agora na sequência da aula e tentar fazer no Colab. E aí, antes de fechar a aula aqui, eu vou mostrar o Colab para vocês. Esse link que eu mandei por último aqui é o link da aula. Da aula do Google, que é esse exemplozinho que eu dei. E depois, na próxima aula, a gente vai continuar do ponto onde a gente parou. O que é importante? Para que vocês consigam fazer isso aí e para que a gente consiga trabalhar na aula, a gente tem duas opções. Ou instalar a ideia do Anaconda, que é uma plataforma de desenvolvimento para Python. Então, tem várias aplicações lá dentro que a gente pode usar. Ele é um pouco pesado, mas você trabalha offline na sua máquina, quando você precisa fazer algo um pouco mais pesado, trabalhar com uma massa de dados maior. Ou a gente pode utilizar o Google Colab. Só a título de conhecimento, eu vou mostrar aqui, ó. Anaconda Python. Aqui, se você colocar no Google, Anaconda Python, você já vai achar aqui. E ele funciona como uma IDE que tem vários aplicativos dentro dele. Tem o Jupyter Notebook, que é o que a gente vai utilizar. Tem o Spider. E tem várias outras bibliotecas. Eu posso usar o Python, instalar, por exemplo, só o Spider simplesinho, sem nada? Pode. Só que o problema é que os algoritmos de aprendizagem de máquina, a gente precisa utilizar várias bibliotecas dependentes. Então, uma biblioteca depende da outra. E aí dá muito trabalho instalar separado. Então, eu recomendo vocês instalarem o Anaconda na máquina de vocês, fazer o download, depois instalar. É legal ter, se a máquina suportar. Se a minha máquina suportar, não consigo instalar ela, aí sim, eu recomendo utilizar o Colab. Então, a gente vai mesclar. A gente pode usar o Colab, pode utilizar o Anaconda. Eu vou só abrir aqui um outro navegador. E aí, basta pesquisar aí, Google Colab. No Google, e aí vai ter aí o Google Colab. O que ele permite? Ele permite que você execute vários algoritmos em Python, até coisa bem pesada, você não precisa de nenhuma configuração, você consegue utilizar GPU, você consegue fazer compartilhamento dos seus códigos de forma bem tranquila, e tem todo um conteúdo. A única coisa que você precisa para trabalhar com o Colab é uma conta no Google. Então, é só você acessar com uma conta no Google. Tentem entrar agora aí no Colab para vocês poderem rodar e a gente só fazer um Hello World, um printf aqui em Python e pronto. É água, Thiago? Podia ser cerveja, né? Pessoal, quem tiver no celular, beleza, depois faz em casa.
Então, é só entrar aqui no Colab. Então, só você logar aí com a tua conta do Google normal. Beleza. Depois que você entrar no Colab, ele vai aparecer uma telinha aí. No caso que eu já tenho algumas coisas prontas aqui no Colab. Dá para a gente criar um new aqui. Estão vendo aqui? Dá só um ok se vocês estão conseguindo acessar. Quem está tentando acessar aí, se está conseguindo entrar. Alguém? Alguém? Ok. Ok. Beleza. Depois que entra no Colab, você pode dar um new aí, que aí vai ser só um exemplozinho, a gente não vai fazer nada de prática. Como falei, é interessante, depois que você logar, você dar um new e assistir aquele videozinho do Google, que é o Hello World em Python aí, com o Machine Learning, que é basicamente o que a gente vai fazer e já dá uma introdução bem legal de tudo. O vídeo está em inglês, mas você consegue colocar a legenda em português. Então, é só dar um new aqui, ele vai criar aqui o que a gente chama de notebook. O notebook, ele funciona como... Ele começa como um title aqui, sem título, e aí você pode dar um título aqui. Aula 1. O notebook, ele funciona como se fosse um caderno de notas mesmo, mas é um caderno de notas de código. Então, a gente coloca vários códigos aqui, em Python, a gente pode ir comentando, salvando os resultados, fazendo várias coisas. Beleza. Aí o que a gente precisa aqui? Uma vez que você está no Colab, você já pode fazer os exemplos seus daquilo que vocês querem trabalhar. Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode dar um print aqui, e o famoso Olá, mundo. Para você rodar, Python não precisa de ponto e vírgula, e é print, não é printf. Ou você é só dar um Ctrl Enter. Se você dá um Ctrl Enter, ele já vai rodar. Ele demora um pouquinho, enquanto ele aparece aqui a rodinha, quer dizer que ele está processando lá no servidor do Google. Algumas coisas demoram mais, outras não. Ó, tá vendo? Deu um print lá, mundo, ele já pegou e já funcionou. Normal. E aí, a gente... Mateus, você pode voltar lá onde você entrou nessa tela, por favor? Do Colab? Sim. Deixa eu sair. Deixa eu ver como que eu saio sem fechar ele. Não, ele voltou no Google Drive aqui. Tá, eu vou sair. É só colocar no file ali e new notebook. Tá. Lá no começo, lá, que ela não tá nessa tela aqui, eu acho. Não, mas eu acho que na tela lá mesmo mostra. Não, eu tô aí na tela inicial, eu só não sei onde que você foi nessa tela aí de colocar os códigos. É em New Notebook. Ah, certinho. Achou aí? Mateus. E aí a gente pode fazer alguns outros exemplos também, se a gente quiser. Deixa eu só ver, eu tenho alguns outros exemplos que dá para poder mostrar rapidinho aqui. Achei aqui sim, Mateus, deu certo. Conseguiu abrir? Beleza. Consegui. Deixa eu só abrir alguns outros exemplos de código aqui. Ah, tá. Ah, tá. E depois que você der, se você der Ctrl Enter, ele roda. Se você colocar na linha de cima... Tá, e se você
clicar aqui na linha, segurar o Shift e apertar o Enter, ele vai rodar e vai gerar uma linha nova. E aí, por exemplo, eu posso colocar aqui com que A, receber o Machine Learning e print A. E aí, seguro o Shift, dá Enter ali. Então, A recebe Machine Learning e mando printar o A e ele mostra aí Machine Learning. Que é só um pouco do como ele funciona aí. O for funciona um pouquinho diferente, então eu posso colocar... e a gente não precisa declarar a variável. Então, eu coloco aqui, ó, x igual a 10, y igual a 15, print x mais y. Então o que o 10 é? Ele tipa sozinho aqui. Então, o 10, a gente não precisa declarar a variável. Deixa eu colocar, se eu colocar 10.5, você vai rodar aqui. Agora eu coloquei 10.5, ela inteira, ele vira um float, mando printar x mais y e ele sai direto. Então, é bem mais... não precisa colocar ponto e vírgula, tem algumas coisas que é mais tranquilo nesse sentido. Só mostrar um exemplo. Ele é tipo PHP, né, no caso, né? Você não precisa colocar o tipo da variável, só colocar que a variável existe. Isso, elas são autotipadas, então a gente não precisa colocar. Tem esse aqui que é legal também, o range aqui, que às vezes a gente utiliza. Eu estou fazendo um for aqui, for x em range de 0 a 5. Então, estou fazendo meu x no intervalo de 0 a 5. E aí eu estou mostrando x, depois estou mostrando x vezes 2. O que ele vai fazer aqui? O número, o meu x é o 0, o dobro é 0. O x é 1, o dobro é 2, e assim por diante. Então, dá para o for, a síntese de algumas coisas são um pouco diferentes. Outras coisas seguem aquela mesma padrão, aquela linha de C. Mas, quando a gente vai criar um modelo de aprendizagem de máquina, ele segue bem uma mesma linha. Então, não tem muito segredo. Não precisa preocupar, eu vou ter que aprender a mesma linguagem, vai ser difícil. Na verdade, quem já programa em outras linguagens, quem passou por Java, por C, passar por Python aqui, vai ver que é bem mais tranquilo. E o que a gente vai fazer vai ser muita receita de bolo. Então, a gente vai seguir muito um roteiro e a gente vai alterar pouca coisa nesse roteiro. E a gente só tem que entender o que a gente está fazendo sem se preocupar em ficar decorando código, porque isso não é o objetivo. E depois, aquilo que a gente fazer muito, a gente consegue entender melhor. Beleza aí? Sim. Então, o que fica de atividade aí? Eu coloquei aí no ambiente esse link anterior aí nas mensagens. Quer ver, ó? Aí tem um link do Colab que eles postaram e lá para cima lá tem esse link do YouTube do Google aí, que é esse aqui, que é um cursinho do Hello World de Machine Learning. É esse aqui, ó. Olá muito, receitas de aprendizagem de máquina. Ele tem mais de um vídeo, eu acho que são 2 ou 3 vídeos, então, e ele é bem legal. Dá para você colocar a legenda em português, a tarefa é o quê, então? Assistir esse videozinho e fazer o exemplo que está dentro desse vídeo. Aí, se alguém tiver alguma dificuldade, a gente vai repassar isso na próxima aula. Beleza aí? Enquanto atividade? Tranquilo? Beleza, Matheus. Ele só dá um exemplo lá. Matheus, a gente vai fazer esse exemplo aí e postar no Moodle também? Não precisa postar, não. Esse é só uma atividade sem postagem mesmo. Beleza. Tá, importante. Para a próxima aula, a gente tem um quiz para poder fazer da primeira parte, aquela parte teórica de aprendizagem, de introdução à inteligência artificial e de agentes. Sabe aqueles 2 primeiros tópicos que a gente tratou? A gente vai fazer um quiz lá no ambiente virtual, se vocês olharem aí, ó. Tem um quiz lá, quiz 1, introdução mais agentes, estão vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vocês têm que ler o conteúdo da semana 1 e semana 2 aí, dar uma repassada nele, e depois, no começo da próxima aula, a gente vai fazer esse quiz aí. E aí eu vou liberar para vocês fazerem o quiz no horário da aula. A próxima aula é no dia da aula mesmo. Então, nossa próxima aula é terça-feira, às 7 horas. Beleza? E aí passa para todo mundo que a gente vai ter esse quiz na próxima aula. Se alguém, por algum motivo, não puder estar presente no começo da próxima aula, que eu vou liberar só no horário da aula para poder fazer, que aí eu consigo ver aqui. Se alguém não puder estar presente, aí depois fala comigo, eu abro de novo no momento, no começo da outra aula. Mas a ideia é ele ficar essa atividade só nesse momento.
Isso, na próxima aula vai ser nesse mesmo local. Eu vou ver se eu consigo manter esse mesmo link da reunião. Eu não sei se dá para manter ele. Se conseguir manter, beleza, aí a gente vai usar ele mesmo.